10 dias de oração 2025, dia 6. Saúde familiar. O texto bíblico para nossa reflexão é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, este negou a fé e é pior do que o descrente. É comum ouvirmos que a família é a base da sociedade. No entanto, precisamos admitir que nossa sociedade não está sólida nem segura. O motivo é que somente uma família fundamentada em valores bíblicos pode ser uma base sólida para a sociedade. Uma família cristã pode transmitir valores de geração em geração. Isso ajuda a perpetuar os princípios e valores bíblicos. Além disto, ela pode influenciar no saudável desenvolvimento emocional das pessoas. Isto é fundamental para a formação de indivíduos bem ajustados que podem contribuir positivamente para a sociedade. Uma família cristã pode oferecer um ambiente de apoio emocional em que os membros se sintam seguros e amados. Motivos de oração hoje. Primeiro, oremos para que o seu lar, cada um dos nossos lares, seja cheio do amor de Deus e transmita os valores do reino para a vida. E segundo ponto, vamos continuar orando pelos nossos 5 amigos ou famílias que escolhemos orar. O poder do lar para o bem da sociedade. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Deus quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos estabelecidos e mantidos conforme o plano de Deus estão entre seus meios mais eficazes para a formação do caráter cristão e para o avanço de sua obra. Livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 130. Os círculos dos deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que desejam empenhar-se na obra do erguimento moral de seus semelhantes. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. A juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. A falta da boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que flagelam a humanidade. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação experimentaria o mundo? A Ciência do Bom Viver, página 217. O amor não pode existir sem se expressar. Muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, que determina aquilo que o outro nos revelará. Existem muitos que consideram a expressão de amor como uma fraqueza, mantendo assim uma reserva que repele os outros. Este espírito detém a corrente de afinidade. Uma vez que os generosos impulsos sociais são reprimidos, eles ficam atrofiados e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra este erro. O amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. Não permita que o coração daquela pessoa que está ligado a você pereça à míngua de bondade e simpatia. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 156. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa deve alimentar o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Que as primeiras atenções continuem. De todos os modos, animem um ao outro nas lutas da vida. Cada um deve procurar promover a felicidade do outro. Que haja amor mútuo e mútua paciência.
Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. A Ciência do Bom Viver, página 223. A ação missionária de hoje. Entre em contato com seus 5 amigos de oração e compartilhe o audiolivro Fundamentos do Lar Cristão, que será disponibilizado em algum momento em alguma rede social para você. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele predomina. Sob o poder da graça divina, este lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fadigados. Por meio de vigilância e domínio próprio, impede-se que o próprio eu se afirme. Formam-se hábitos corretos, há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de leme, direcionando toda a família. Sob a santificada influência deste lar, o princípio da fraternidade estabelecido na Palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. O Lar Adventista, página 24. Aplicação para a vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia valoriza o lar como um dos pilares para uma vida cristã plena e feliz. Além disso, considera a família como uma instituição sagrada que tem um papel fundamental na formação do caráter cristão dos indivíduos. Como igreja, acreditamos que os valores bíblicos devem ser ensinados para as crianças por meio de rotinas cristãs, como o culto familiar, os cultos na igreja, atividades em favor da comunidade e o cumprimento da missão em família. O culto doméstico tem sido um desafio para muitas famílias da igreja e, em razão de sua falta nos lares, são abertas rupturas que impedem ou atrapalham a comunicação entre os cônjuges e entre pais e filhos. Devemos, no entanto, enfrentar esses desafios e levar nossa família diariamente à presença de Deus. É hora de orar. Orar intencionalmente pelas famílias é reconhecer Deus como o centro do lar. Após os aprendizados obtidos no estudo de hoje, tire um tempo e ore levando em conta a estrutura abaixo. Primeiro, agradecimento e louvor, gratidão. Ore assim: sou grato, Senhor, por pensares na família e nos concederes a dádiva de compartilharmos a vida com as pessoas que amamos. Eu te louvo porque tu és o exemplo de Pai misericordioso e amas incondicionalmente teus filhos. Eu também te agradeço. E você então agora vai dizer quais são os seus agradecimentos. O segundo item, confissão. Peço-te, Senhor, perdão por ter deixado de te buscar em algumas ocasiões nas quais encarei dificuldades no meu lar. Perdoa-me, Senhor, pelos erros que cometi para com a minha família e ajuda-me a superar as falhas, sendo uma influência positiva que reflita teu amor e tua bondade para os meus entes queridos. Hoje entendo que lá é onde Deus habita. Faz morada, Senhor, em minha casa. Orando com a palavra. Ajuda-me a entender o meu papel no lar como minha missão de vida, assim como me lembra a tua palavra. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, este negou a fé e é pior do que os descrentes. 1 Timóteo 5,8. Senhor, por favor, dá-me sabedoria para cumprir o meu papel dentro do lar de acordo com a tua vontade amorosa. Ajuda-me, Senhor, a enfrentar os desafios, levando diariamente a minha família à tua presença. E por fim, pedidos pessoais de oração. Ore para que Deus o oriente a cumprir com sabedoria sua missão no lar, sendo um suporte espiritual e um exemplo de valores morais. Que os membros de sua família enxerguem em você alguém que se importa com a salvação da sua casa e não mede esforços para apresentar o amor de Jesus diariamente por meio de palavras e atitudes. Um bom dia para você.